Olá pessoal, vamos para a aula 458, força magnética entre fios retos e paralelos. Bom, nós vimos na aula passada que para ter força magnética é necessário dois campos magnéticos e, além disso, esses dois campos magnéticos têm que interagir para que haja a força magnética. Pois bem, na aula de hoje nós vamos mostrar o seguinte: nós temos um fio reto de um determinado comprimento Lzão e um outro fio reto também de comprimento Lzão. Pode ter ser outro comprimento, mas nós vamos pegar dois comprimentos iguais aqui. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que toda corrente elétrica cria campo magnético. Portanto, a corrente 1, lembra a regra? Corrente criando campo? A corrente 1 cria ao seu redor um B1, que lembra, ao redor do fio reto, era uma linha que era uma circunferência ao redor do fio 1, há um campo magnético B1, uma circunferência ao redor desse fio. Bom, ao redor do fio 2, que circula a corrente, também há um segundo campo magnético que também é uma circunferência. Então nós temos dois campos magnéticos e nós vamos ver que haverá nessa situação força entre dois fios. E nós vamos ver então aqui que o magnetismo, como nós já vimos há algum tempo, é um fenômeno elétrico. Eu não tenho ímã nenhum, eu tenho dois fios que circulam correntes e há entre esses fios uma força magnética, ou melhor dizendo, uma força eletromagnética. Tá? Bom, essa corrente aqui, I1 de um fio reto, cria, olha, esses dois fios estão a uma distância Rzinho, vai criar essa corrente em cima do fio 2, um campo magnético que é como? Lembra? Corrente, ó, do lado esquerdo do fio 1, o campo é saindo, uma circunferência. Agora, em cima do fio 2, ó, faz a regra aí, ó, vou ficar aqui de lado, ó, faz a regra, ó. Corrente no fio 1 sobe, em cima do fio 2, o campo magnético em cima do fio 2 é penetrando o fio 2, porque é uma circunferência, ó, ela entra aqui no plano, no lado direito, e sai do lado esquerdo do plano. Então tá lá. Então, a corrente 1 cria em cima do fio 2, um campo que é penetrando o fio 2. Vamos lembrar que o B1, o campo magnético criado por um fio reto, é μ, ou μ0 se for no vácuo, I1 sobre 2πr. Lembra 2πr é o comprimento da circunferência? Da mesma forma que a corrente 1 cria em cima do fio 2 um campo B1, o fio 2, que a corrente é para cima, cria um campo magnético, é uma circunferência, ó, e a corrente 2, lembra que corrente criando campo é sempre acelerar a moto, né? Ó, corrente para cima, o campo magnético, ó, lá em cima do fio 1. O campo magnético que a corrente 2 cria em cima do fio 1 é saindo. Então tá aqui o B2, quer ver, ó, corrente 2 para cima, o B2 é para fora, ó, meus dedos lá, ó, saindo do plano. Da mesma maneira, como é um fio reto criando, então o B2 será o quê? μ vezes I2 sobre 2πr. Então o fio 1 cria campo em cima do fio 2 e o fio 2 cria campo em cima do fio 1. Isso! Há uma interação entre dois campos, B1 e B2. Nós vimos na aula passada que sempre que um fio reto estiver imerso num campo, ele sofrerá uma força magnética, dada por Bill sem θ, BIL seno θ. Agora, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos, em cima de cada fio, uma força magnética, que nós vamos ver agora o seguinte. Olha aqui, primeiro vamos ver a direção e o sentido da força magnética. Em cima do fio 2, ó, fio 2, o campo B1 é para dentro. Lembra a regra do tapa, ou a regra
FBI, tu que escolhe. Vou usar a regra do tapa que eu prefiro mais. O campo magnético B1 é para dentro. Então, uma coisa, não vai esquecer. Corrente cria esse campo. Essa corrente 1 cria esse campo. Agora, aqui não. É essa corrente imersa nesse campo. Daí é tapa. Então, essa corrente imersa num campo que é para dentro. Então, olha só. Corrente para cima, campo para dentro, tapa para a esquerda. Então, a força magnética é para a esquerda em cima do fio 2. Vamos fazer agora em cima do fio 1. Campo é para fora, corrente é para cima. Olha o tapa com a palma da mão, a força dará para a direita. Tá? Eu vou, por enquanto, chamar uma de F e outra de F'. Né? São dois vetores diferentes, um aponta para a esquerda e para a direita, mas nota que os dois fios, um puxa o outro. Quando as correntes têm mesmo sentido, ou as duas para cima ou as duas para baixo, haverá entre os fios, correntes com o mesmo sentido, uma força de atração mútua. E aí eu já posso adiantar, né? O módulo das forças será o mesmo. Ah, mas por que, professor, que F' terá o mesmo módulo? Vetorialmente tem sentidos contrários. Mas por que é o mesmo módulo? Ação e reação. Mas vale aqui também? Mas é claro que vale. Ação e reação é sempre válida para referenciais inerciais. Tá? Se estão em repouso, está todo mundo em repouso aqui, então uma força de atração. O fio 1 puxa o 2 e o 2 puxa o 1. Essas forças terão sempre módulos iguais. Eu vou fazer essa dedução só aqui eu não vou fazer a dedução, porque é a mesma coisa, mas olha aqui. Eu vou fazer essa daqui, a F', a Fm, depois eu faço a F'. Então eu tenho aqui o B1 vezes o I2 vezes L, que é o comprimento desse fio aqui, vezes o seno de 90 graus. Por que seno 90? Porque a corrente está perpendicular ao campo. Seno de 90, nós já sabemos, seno de 90 é 1. Então, agora, mas o B1, olha o B1, é Mi, se for no vácuo vai ser Mi0, Mi vezes I1 vezes I2, ó, sobre 2πr vezes L. Então, olha aqui, no lugar de B1, olha ali o que eu botei, Mi I1 sobre 2πr. No lugar, ó, I2 ficou no lugar e L ficou no lugar. Então está aqui como eu calculo a força magnética sobre o fio 2. Eu vou fazer agora o contrário. Agora eu vou fazer a força magnética seno θ. Só que agora eu vou fazer para F', em cima do fio 1. Então vamos lá calculando a F', para te mostrar que os módulos dela são iguais. Então, só que agora é o fio 1 sofrendo ação do campo 2. Então vai ser B2 e 1L seno de 90 também está perpendicular. Agora olha o que vai acontecer. O B2 está aqui. B2 é Mi vezes I2 sobre 2πr, R é a distância entre os fios, vezes I1 vezes L e seno de 91. Nota que a ordem dos fatores não vai afetar aqui para mostrar o seguinte. Mi, constante de permeabilidade magnética, vezes o produto das correntes, vezes o comprimento do fio, sobre 2πr. Notem que a força magnética é apenas inversa à distância entre os fios. O que eu demonstrei aqui é que em módulo F e F'M' tem o mesmo módulo. O que a lei da ação e da reação já me dizia, que os módulos têm que ser iguais. Tá? Então, olha aqui, força magnética. Tá? Lembra da força eletrostática? Q sobre D ao quadrado? Era uma constante, produto das cargas sobre a distância ao quadrado.
uma constante, olha aqui, uma constante, μ sobre 2π. Uma constante. μ sobre 2π é uma constante. Produto não das cargas, mas das correntes sobre a distância, não distância ao quadrado. Tem esse L daí, tu vai ter que memorizar. Mas dá para fazer uma analogia. Não é perfeita, mas dá para fazer. Até porque, quando eu tenho o produto das cargas, cada carga criou um campo. Aqui, cada corrente criou um campo. Aqui, quem criou os campos, ó, produto das correntes. Então, força magnética entre os fios. μ vezes I1 e 2 vezes L sobre 2πr. Essa é a força magnética em módulo entre os dois fios, que nessa situação se atraem, o módulo das forças é igual. E agora, olha o que vai acontecer entre dois fios quando eles têm correntes com sentidos opostos. Só vai mudar o seguinte, ó. Corrente 1 para cima, campo 1 em cima do fio 2 para dentro. Fiz a regra da mão direita. Corrente criou campo para dentro. Agora, a corrente 2 é para baixo. Olha aqui, ó, o meu dedo. Os meus dedos penetraram também. Então agora o B2 é para dentro. Aquele era para fora, ó. Então corrente 1 criou campo para dentro. Corrente 2 criou campo para dentro também. Agora eu faço, depois que eu fiz corrente criando campo, eu faço a regra do tapa. Como é que é a regra do tapa? Campo, corrente, a palma da mão é o tapa. Campo para dentro, então botei os dedos para dentro do plano do quadro. Corrente para cima, tapa para a esquerda. Então está aqui a força magnética em cima do fio 1. Agora, campo para dentro, corrente para baixo, tapa, força Fm linha para a direita. Quando os fios, as correntes, fios paralelos, têm correntes nos sentidos contrários, sentidos opostos, nós vamos ter uma repulsão, uma força de repulsão magnética. E como eu já falei, força magnética em módulo é igual a força magnética linha, porque ação e reação. Atraem quando tem corrente no mesmo sentido, se repelem quando as correntes têm sentidos contrários. Então tá aí força magnética entre dois fios. Aquele abraço.